Olá, graça eterna, paz eterna, filhos do eterno, filho do soberano. Vamos falar de graça, vamos falar do verdadeiro evangelho, é o evangelho da graça eterna. Por quê? Porque abençoado Elias Santos só diz que o evangelho da graça eterna é o evangelho, é o único evangelho. É o único evangelho por quê? A honra e a glória é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aonde o homem ele ele coloca o eu tenho, eu posso, eu sou, não é indicado, né? Então, aonde Deus ele é o centro, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a pessoa é bem-sucedida. Então, o evangelho da graça eterna é esse evangelho que não tem mérito, não é ter eu faço, não. Então, amados, Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna. Ele é eterno, né? Amados, tem palavra que cura, né? Nós temos uma ministração aí no canal Abençoado em Graça, é palavra que cura. Tem palavra que cura e tem palavra que mata, né, irmãos? A palavra tem um poder muito grande. Então a graça eterna, ela cura. A graça, ela não julga. A graça, aquele que prega a graça, ele não se sente melhor do que ninguém. Ele não se sente o poderoso, ele não se sente o maior, ele não se sente melhor do que ninguém. Não, porque ele foi alcançado pela graça. Quem foi alcançado pela graça não tem de que se orgulhar. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, se eu tenho algo para me orgulhar, eu tenho que me orgulhar de Cristo. Eu faço as minhas palavras do apóstolo Paulo. Se eu tenho que me orgulhar, eu me orgulho de ser um filho do eterno, do soberano. Então, o evangelho da graça, a gente não se orgulha, a gente não, né, durante muito tempo, eu tive um pensamento muito voltado para aquilo que eu aprendi na teologia, de que eu não poderia mostrar fraqueza. Amados, eu sofri muito, quem conhece a minha história aí, eu sofri muito. Eu queria ser o forte. Muitas vezes eu estava aqui, não aguentava, e eu não, né? Mas quando nós temos a pregação aí também, do canal Abençoado em Graça, o apóstolo Paulo, ele diz, quando eu estou fraco, eu me sinto forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele disse ao apóstolo Paulo, o próprio Deus, a minha graça te basta. Então, o evangelho da graça eterna, a graça dele nos basta. Não é? A graça dele nos basta, nós somos eterna criança, dependente dele, dependente do Pai, nós dependemos do Pai exclusivamente, dependemos do Eterno, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, sabemos que foi Ele que nos escolheu como filho, nós somos filho porque Ele nos escolheu, não foi mérito nosso, nós sabemos que comamos, que bebamos, a honra e a glória para Deus. Mas durante o que eu aprendi na teologia, né? Na teologia eu aprendi que não é que você faz, aí você fica tentando dar um passo maior do que a perna. Eu já contei aos irmãos aí que eu abria a rádio de 6 horas da manhã, fazia o programa até 10 horas e ficava por ali. Aí depois ficava ali organizando, de repente tinha tarde da bênção, eu ficava ali, aí depois tinha estudo bíblico à tarde, tinha eventos, tinha aquelas coisas, já ficava para a noite eu entrava dentro do estudo de rádio, de 10 à meia-noite, ia fazer o culto, né? O culto de 7 às 9, 9h30, aí entrava dentro do estudo da rádio, 10 à meia-noite eu já ia para o monte, tudo, e eu chegava em casa, aí muitas vezes no outro dia tinha vigília, tinha bala Olinda, tinha bala Recife, tinha que... E eu acabado, e não dava atenção à minha família, ia ali, e pensando que eu era melhor do que os outros, porque eu estava fazendo aquilo tudo. Então eu pensava que eu era um super-homem. Mas hoje eu descubro que eu não passo de um filho.
um filho, uma criança que tem dentro de nós, que somos frágeis, dependemos totalmente de Deus, que não é o nosso mérito, não é o que eu faço, não é o que eu faço que vai fazer o melhor do que você. Se você não vai para uma vigília, eu vou para uma vigília, eu sou melhor do que você, não. Não é isso, não é mérito. Por isso que o evangelho da graça é o evangelho do descanso, o evangelho da graça eterna é o evangelho do descanso. Então, amados, o que a gente... Agora, o que me chama a atenção é que isso aqui, olha, isso é canseira. Óculos, usar óculos, é canseira na vista, irmãos. O tempo passa, esse corpo, ele é corruptível, esse corpo, ele é frágil. Então, isso aqui é canseira na vista. Eu enxergava tudo bem, sem precisar de óculos, hoje preciso de óculos para enxergar, não é? Então, amados, nós somos fracos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nós que somos fracos, né? Então, amados, nós não somos super-homens, não somos melhor do que ninguém. Então, o evangelho da graça nos coloca no nosso lugar, o lugar de Deus, o lugar de Deus acima de tudo, acima de todos, e o lugar do filho, filho dependente total do Pai. Hoje eu sei o que é depender totalmente de Deus. Hoje eu sei o que é suprimento de Deus. Hoje eu sei o que é provisão de Deus. Deus provê, abençoados. Deus provê na hora que você olha para um lado, olha para outro, teus amigos te desprezaram. E ali Deus proveu, né? Então é maravilhoso depender 100% de Deus, é maravilhoso pregar, viver o evangelho da graça eterna. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu trago aqui Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, 1 em diante, diz assim: não julguei para que não sejais julgado. A palavra que mata é a palavra que julga. Olha a aparência, olha como a pessoa se veste, olha com quem você está andando. De repente você está andando com alguém, mas você não pratica o que a pessoa pratica, né? Jesus andou com prostituta, mas Jesus não se prostituiu, estava 100% homem. Jesus andou com ladrão, mas não roubou. Então nós não podemos julgar, olhar uma pessoa e julgar pela roupa, pela aparência, porque ela tem, o que ela não tem. Então a palavra que mata, a palavra que julga, tira conclusões precipitadas, né? Amados, é tão difícil, é tão difícil construir um edifício, né? Chega rimou, né? Rimou, né? É tão difícil construir um edifício, não é de um dia para a noite, né? Tem que ter alicerce e tudo, mas para derrubar é rápido. A pessoa faz 99, não fez 100, a pessoa destrói a reputação daquela pessoa, denigre a imagem daquela pessoa. Então essa palavra mata, tirar conclusões precipitadas, temos que olhar as coisas boas. Está chovendo, porque está chovendo, olha as coisas boas que traz a chuva. Tudo que vem das mãos de Deus é bom. Olha a agricultura, olha o interior, né? Encher as cacimbas, riacho, os poços, né? Tem que olhar as coisas boas. Está fazendo sol, porque está muito quente. Olha as coisas boas que o sol traz, né? Temos que olhar as coisas boas, temos que... E não julgar, não criticar. Você vê alguma pessoa, ela está com autodefesa, aquela pessoa está braba, tem que olhar porque aquela pessoa está assim. Uma palavra branda, brando furor, já diz o sábio Salomão. A palavra mansa. Se a pessoa está agitada, você vai também agitado da tragédia, não é? A mulher está agitada, o marido se acalma. O marido está agitado, a mulher se acalma. Deixa as coisas esfriar para conversar, para falar, para dialogar. Tenha diálogo, tenha aquele momento para rever o que está sendo bom, o que pode melhorar. Um casamento, a intimidade, o que pode melhorar. Então, não julguei para não ser julgado. Não podemos julgar, irmãos. Não podemos julgar, abençoados. Quem somos nós para julgar? 2. Porque com o juízo com que julgades, serei julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, nós não podemos julgar ninguém, olhar a roupa, olhar... Não, amados, vamos amar, vamos... Se você pode dar uma palavra
Uma palavra que cura, dê a palavra que cura. Mas se é uma palavra para matar, não dê para... Uma palavra pode matar, irmãos. A palavra pode matar. Então temos que ter cuidado. O Evangelho da Graça Eterna, nós procuramos sempre trazer palavra de vida, de esperança. Olha aí, 3. E por que reparas tu no ergueiro que está no olho do teu irmão? Por quê? E por que repara tu o ergueiro que está no olho do teu irmão? E não vê a trave que está no teu olho. Tem pessoas que vê defeito no outro, não se olha para si mesmo. Amado, a minha vida já é demais, a sua vida já é demais, quem cuida dela é Deus. Se fosse para a gente cuidar, a gente não conseguiria cuidar, e a gente vai se preocupar em destruir nosso irmão. Então nós temos que amar independente de quem seja a pessoa, temos que perdoar, temos que fazer o bem sem procurar quem, não é? Temos que fazer algo sem procurar recompensa. Não é? Eu estou dando uma pincelada rápida, mas eu poderia trazer vários sermões aqui sobre sobre Mateus 7. 4. Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o ergueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Né, irmãos? Como é que eu posso falar de fraqueza se eu sou fraco? É o poder de Deus que nos... O apóstolo Paulo, ele diz, quando eu penso que estou... Ou melhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse mal eu faço. Na carne ali, né? Pensamentos, eu tenho uma pregação falando de pensamentos. Amados, pensamentos... Tem pensamentos que você fica acuado, você chega assim, vem aquele pensamento, você diz, se alguém descobriu o que é que eu estou pensando. Irmãos, não adianta eu citar pensamentos aqui, que eu sei que acontece com você, comigo. Pensamentos que só a gente pensar, a gente já se sente, né? Pensamentos má. E aí a pessoa fica agitado. Meu Deus, se alguém soubesse do que eu estou pensando agora. Então, amados, é por isso que nós temos que nos alimentar de coisas boas. O bombardeio das notícias negativas, né? A gente fica se alimentando daquele lixo tóxico. Aí o lixo sabe para onde vem? Vem para a tua mente, preenche. A boca fala que o coração está cheio. Muitas vezes a pessoa está acuada, a pessoa está triste, está amargurada. Muitas vezes a pessoa está raivosa. Muitas vezes a pessoa está com síndrome de pânico, estresse. Porque a pessoa começa a se alimentar de coisa ruim, de má notícia, de lixo tóxico. Temos que limpar a casa, dar um exemplo, limpar a casa de todo o lixo e agora deixar as coisas boas, buscar as coisas boas. Boa notícia, o Evangelho da Graça Eterna é boa notícia. O Evangelho da Graça Eterna é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Evangelho da Graça Eterna é boas novas, é boas notícias. É entender, compreender que você é filho amado do Pai. Que o Pai te escolheu, te aceitou como você é filho amado. Nada faz você deixar de ser filho. 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e não cuidará em tirar o ergueiro do olho do teu irmão. Olha só, foi Jesus falando, irmão, Jesus Nazareno falando. Olha a palavra de Jesus: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, cuida primeiro da tua vida, faz o melhor para a tua família, faz o melhor para você mesmo. Tem pessoas que fazem o bem para as pessoas, mas não faz para ele mesmo. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas amáveis, pessoas que fazem o bem, mas não faz para ele mesmo, né? Então, amados, temos que fechar o círculo geral, né? Então, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o ergueiro do olho do teu irmão. 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis, deiteis aos porcos
as vossas pérolas. Não aconteça que as pise e voltando-se vos despedace. Então, irmãos, o alimento é para o necessitado. O alimento sadio é para o necessitado. Então, a boa palavra, até de repente a gente fica dizendo, muitas vezes a gente é um crítico ferrenho. Eu já fui ser consultado com um médico, que ele disse coisas que eu preferi me calar. E eu fiquei, quando eu saí de lá, eu saí cabeça baixa. Eu digo, como é que uma pessoa estuda? Como é que uma pessoa tem uma faculdade, faz juramento e vem com as palavras dessa? Mas depois eu entendi, Deus falou comigo, ele é ser humano. Ele é ser humano. Tem um jeito de falar, tem um jeito de dar a notícia. Eu admiro pessoas, é um dom que Deus dá. Tem pessoas que falam algo. Eu conheço um pastor amigo meu, que eu considero ele como pai, que ele diz coisas que, se eu fosse falar as coisas que ele diz, a pessoa batia em mim. Mas ele tem um jeito de falar. A pessoa escuta sorrindo. Se eu falar, a pessoa quer bater em mim. É um dom que ele tem de falar, de exaltar, de dizer o que a pessoa está errada, dizer que a pessoa está errada. Ele diz de uma forma que, né? Se eu for falar, a pessoa não entende, quer bater em mim, né? Mas ele tem esse dom, né, abençoado? Então não podemos matar as pessoas com palavras. O evangelho não é para matar. A palavra, o evangelho da graça eterna não mata. O evangelho da graça eterna não mata. O evangelho da graça eterna traz vida. E vida em abundância. Onde abundou o medo, a dúvida, a inquietação. O evangelho da graça eterna superabunda a graça, o poder, a cura, a libertação. Né, amados? Olha aí. 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Então, amados, temos que perseverar, perseverança. Eu fui, fulano não estava, não vou voltar mais lá. Eu sou um observador, fico observando. Eu observei uma situação essa semana de perseverança, de insistência. É dom também de Deus, a pessoa perseverar, né? Olha aí. 8. Porque aquele que pede, recebe. Que pede, recebe. Deus sabe o que a gente... Deus sabe, a palavra nem saiu da boca, ele sabe, mas ele quer que a gente peça. O pai quer ouvir a voz do filho. E o filho quer ouvir a voz do pai. A voz do pai é como o som de muitas águas. Maravilhoso ouvir o pai dizer, filhinhos, filhinhos, eu te amo. Filhinhas. É muito gratificante, é muito maravilhoso ouvir a voz do pai. Imagine, irmão, e ele quer ouvir a nossa voz. Ele, como pai, quer ouvir a nossa voz. E nós queremos ouvir a voz dele. A voz do conselheiro, do maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Uma pergunta. Qual o pai que o filho pede um pão e o pai diz assim, não tem pão não, toma uma pedra? Não existe esse pai, né? Imagina o nosso pai eterno, nosso maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, né, amados? Né? 9. 10, né? 10. E pedindo-lhe peixe, lhe deu uma serpente. Duas perguntas. Qual o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Uma pergunta. Outra pergunta é o 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Qual o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Qual o pai que o filho pede... o filho pede um peixe, ele vai lhe dar uma serpente. Isso é uma parábola, isso
Jesus Nazareno ensinando os judeus, se o homem mortal, o ser humano, comedor de angu com sardinha, é bom, né? Ele não se comporta dessa forma, imagine o eterno soberano. Você nem pede, ele já está... Ele dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Salomão não pediu a morte daqueles que lhe perseguia. Salomão não pediu a morte dos seus desafetos. Salomão pediu sabedoria. E Deus deu muito mais. Deu sabedoria, deu riqueza. Foi o homem mais sábio que já existiu, né? 11. Se vós, pois, sendo maus, porque nenhum ser humano pode dizer que é bom, né? Essa carne, porque chegou um jovem e disse para Jesus, bom mestre, ele disse, bom meu pai, essa carne, eu estou em carne ainda, então essa carne, bom é o espírito, né? Então, se vós, pois, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos os que lhe pedirem. Não é? Não, a verdade, pura verdade. 12. Portanto, tudo que vós quereis que o homem vos faça, fazei-lhe também. Vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, se eu quero que alguém me ame, eu tenho que amar. Essa é a lei do homem. Deus não. Deus nos amou, o amor de Deus é incondicional. Ele não exigiu que a gente amasse a Ele. Ele nos ama incondicionalmente. Mas nós, seres humanos, o homem vai casar com uma mulher, ele ama aquela mulher e aquela mulher ama ele. O certo é esse, né? Vai casar com uma mulher sem... Você ama, mas ela não ama, e aí? Não vai dar certo, né? Você, minha abençoada irmã, você vai casar com o varão aí, você ama, mas ele não te ama, e aí? Né? Então, 12. 12? 12, né? Portanto, tudo que vós... É o 13. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, porta estreita é o quê? É você respeitar, você não derrubar, você não querer passar facilmente. Tudo é com sufoco, com suor, não é? Tudo é com sacrifício. Sacrifício que eu estou dizendo, humanamente falando. Se acordar 3 horas da manhã, pegar sua marmita para ir trabalhar, isso não é um sacrifício? Chegar em casa 10, 11 horas da noite, não é um sacrifício? Pegar busão lotado, metrô lotado, isso não é um sacrifício? É, mas é necessário. Fazer uma faculdade, enquanto os jovens estão na piscina, na praia, na balada, você está estudando, isso não é um sacrifício? É, mas para você amanhã gozar o melhor do seu trabalho, da bênção de Deus, você tem que fazer isso. Porque mais tarde está aquele que desperdiçou suas noites na balada, o trocado que tinha, ele está aí, como diz o outro, pedindo peinha um, peinha outro, e você está aí no seu consultório, você está aí ajudando teus pais, você está aí ajudando o necessitado, porque você foi sábio. A mulher sábia edifica a casa, o homem sábio edifica a casa. A mulher tola destrói, o homem tolo destrói. Não é ninguém destrói, ele mesmo destrói com as mãos dele, ela mesma. 14. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são que encontram. A vida que está falando aqui é a vida em abundância. É você gozar do suor do seu rosto. São poucos que gozam do suor do seu rosto, não é? Porque desperdiçou a oportunidade, as oportunidades. Deus manda a oportunidade, Deus manda a chuva, Deus manda o sol, mas a pessoa desperdiça, né? 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente, dentro dele, são lobos devoradores, cães gulosos, né? Né, amados? 16. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros,
o figo dos abrolhos pelos frutos que se conhece a árvore, né, amados? Pronto, essa árvore, essa fruteira, ela é baixinha, ela é magrinha, ela não está bem cuidada, mas o fruto é doce, é saboroso. Já tem aquela árvore, aquela fruteira frondosa, mas o fruto é amargo. Então não se compra o livro pela capa. Não devemos desperdiçar as coisas simples da vida. De repente chega um irmãozinho simples, você desperdiça, não quer casar com ele. De repente chega um, né? Um exemplo que eu estou dando, né, irmão? Não tem endereço certo, não. É um exemplo. De repente eu já escutei vários testemunhos, eu já escutei vários, já aconselhei vários casamentos que, olha, abençoado Elias Santos, eu fui olhar a aparência, o irmãozinho fez de tudo e eu desperdicei a oportunidade, hoje ele está bem, a mulher é feliz, eu poderia estar no lugar dela, mas eu desperdicei a oportunidade, desprezei ele porque ele era simplesinho, não tinha uma formação acadêmica, e eu fui para aquele que tinha uma formação, que tinha um canudinho. Nada contra, né, irmão? É um exemplo. Podia ser o contrário também, né? Podia ser uma pessoa que não tivesse cultura e a pessoa tivesse escolhido essa pessoa que não tivesse cultura, desprezado aquele que tem formação. Nada contra, né? Aqui eu não estou dizendo, eu estou dando simplesmente um exemplo, né? Não tem endereço certo. Aquele que tem sua formação, se ele é uma árvore boa, o fruto dele vai ser bom, né? Pelo fruto que se conhece a árvore, né? Se o fruto é doce, se a pessoa tem uma palavra que cura, ou se a pessoa anda com uma palavra que mata, dando conselhos errados, né? Então, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Pode, irmão? Não pode. De uma fonte pode sair água podre, água saloba e água doce? Não pode, né? Não pode. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos as conhecereis. Nem todo o que diz, nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todos aqueles que pronuncia, porque não adianta só falar, só teoria, tem que ser teoria e prática, tem que ter um equilíbrio, né? Eu estou falando muito, mas eu estou praticando pouco, então eu tenho que ter um equilíbrio. Falar pouco, né? Porque eu estou praticando pouco, eu vou falar pouco. Na medida do possível, a escadinha vai subindo, você vai aprendendo. A vida é uma escola e o professor é o eterno soberano, né? Olha aí. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu não profetizamos no teu nome, e em teu nome expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha aí. Em teu nome não fizemos muita maravilha, questionando, né? Questionando. O evangelho da graça não tem isso, da graça eterna não tem isso. De mérito. Não, a meritocracia. A honra é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. 23. Então lhe direi abertamente, Jesus dizendo, Jesus Nazareno pregando, ensinando aos seus discípulos. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O começo da ministração eu falei, né, sobre é fácil destruir um edifício, mas é difícil construir. Olha, já rima, né? É difícil construir. Não é de um dia para a noite que se constrói um edifício. Tem que ter o alicerce, a ferragem, tem que ter tudo ali, a medida
a porção do cimento, a profundidade, dependendo do local, se é um local árido, se é um local de água, se é areia. Tudo isso é medido, é calculado, é matemática. Mas para destruir é rapidozinho. Então, para destruir a reputação de alguém é rápido. Não é, amados? Então, não devemos usar palavra que mata, mas palavra que cura. Olha aí. 25. E desceu a chuva e a corrente, aqui ele está falando da parábola, né? E desceu a chuva e correram os rios e assopraram o vento e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha, estava edificada no Evangelho da Graça Eterna, estava edificado nas boas notícias, estava edificado no bem. 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-eis ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Edificou na areia, ficou um edifício bonito, foi rápido, fácil, mas veio o vento, veio a chuva, veio abaixo rápido. Né? Então, para se educar, uma disciplina, não é do dia para a noite, né? Mas vale a pena o esforço. 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a queda. Foi grande a queda. Por quê? Foi rápido para construir, mas foi muito rápido, mais rápido ainda para destruir. Porque não estava edificado, não estava na doutrina, no ensinamento, na ciência eterna, no evangelho da graça eterna, aonde o homem não se sente o maior, aonde o homem não se sente o melhor. Não. O apóstolo Paulo, ele diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? O apóstolo Paulo entendeu isso, né? Ele era um dos maiores ali, entre aspas, ele foi criado aos pés de Gamaliel, o maior religioso daquela época. E ele até diz uma palavra, ele diz, eu comparo o conhecimento. Não, ele diz assim, eu comparo todo esse egoísmo, todo eu posso, eu tenho, como esterco, né? O sábio Salomão, no final da sua vida, ele diz, tudo é vaidade. Tive tudo que o homem deseja e muito mais, mas vaidade, eu vou para o mesmo lugar, eu fui o maior sábio, mas eu vou para o mesmo lugar do tolo. Então, o sábio Salomão, ele chega a essa conclusão, né? Que desfrutou tudo, né? 28. E acontecerá que, concluindo Jesus este discurso, foi um discurso que Jesus fez para os judeus, para Israel, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, olha, tá vendo? Se admiraram, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas, eles ensinavam, mas eles ensinavam teoria. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Jesus Nazareno, ele ensinou prática, ele praticava isso aí. Então, a palavra só tem poder se ela tiver um equilíbrio. A teoria e a prática, juntando prática e teoria. Né? Como eu posso dizer pague e eu não pago? Como é que eu posso dizer ame e eu não amo? Como é que eu posso dizer perdoe e eu não perdoo? Então, a palavra do sensato, do homem sábio, que edifica sua vida em Deus, tem que ter um equilíbrio. Não 100%, porque o corpo corruptível ele não vai ser 100%, mas temos que procurar sempre fazer o melhor, dar o melhor, né? Ser melhor. Não melhor no sentido de ser melhor do que alguém, não. Procurar não dar para outra pessoa aquilo que você não quer. O que eu não quero para mim, eu não vou dar a ninguém. Se eu não quero sofrer, por que eu vou fazer as outras pessoas sofrer? Né? Então, praticar. Amém? Então, a vida é uma escola. E o professor dos professores, rei do rei, senhor dos senhores, é o eterno soberano. O evangelho da graça eterna nos ensina. Temos que abrir a boca para curar. A palavra cura. Não
Se é para lançar uma palavra de maldição, lançar uma palavra que mata, então feche a boca. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Tu és o maior, tu és Rei de reis, Senhor dos senhores. Pai, te agradecemos pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Pai, onde abundou a dúvida, a inquietação, o medo, onde abundou a teoria, que superabunde a prática, que superabunde o amor, a mansidão, que superabunde a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que incentiva para o bom ensinamento. Como pode uma fonte dar 2 tipos de água? Somos fonte boas, somos fonte que recebemos essa fonte que vem de ti, que jorra para nós. Pai querido, Pai santo, te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Graça eterna, paz eterna.